Imagine que você está diante de um oponente que despeja insultos e fúria, esperando uma reação que nunca chega. Enquanto o mundo aguarda o seu grito, você oferece apenas um olhar sereno e o vazio absoluto de sua voz, transformando o caos dele em uma derrota silenciosa e constrangedora. Muitas vezes, carregamos fardos que não nos pertencem, permitindo que a visão de estranhos dite o ritmo do nosso coração. No entanto, o sábio compreende que a opinião de outra pessoa é uma propriedade dela, não sua. Ao aceitar uma crítica injusta, você se torna cúmplice de um crime cometido contra sua própria tranquilidade. O peso que sentimos ao sermos julgados nasce da falsa crença de que os outros possuem as chaves da nossa felicidade. Quando retiramos esse poder das mãos alheias, percebemos que as palavras são apenas vibrações no ar, incapazes de penetrar uma alma que conhece seu verdadeiro valor e permanece firme em sua essência. Construir uma barreira interna exige treino constante e uma percepção aguçada da realidade. Quando alguém tenta ferir sua honra, essa pessoa está apenas revelando suas próprias feridas e inseguranças. Imagine sua mente como uma muralha de pedra, onde as flechas do desrespeito colidem e caem, sem deixar marcas ou arranhões. Essa proteção não é feita de arrogância, mas de uma compreensão límpida de que nada que vem de fora pode corromper o que está dentro. Se você não se sente ofendido, a ofensa simplesmente deixa de existir, perdendo sua força original e retornando para quem a enviou como um presente recusado. O segredo para desarmar um agressor não reside na força do contra-ataque, mas na completa ausência de resistência. Ao não oferecer atrito, você faz com que o insulto perca o ímpeto, desintegrando-se antes mesmo de tocar sua pele. É como observar uma chama que, sem oxigênio para queimar, apaga-se sozinha no vácuo do seu desinteresse. Tratar o desdém alheio como algo irrelevante, semelhante ao barulho de um inseto ou ao som do vento, retira o palco do provocador. Sem público e sem reação, o agressor se vê diante de um espelho, confrontando a própria pequenez enquanto você permanece intacto. Antes de avançarmos para o segredo de como o tempo pode se tornar seu maior aliado, eu te convido a um breve momento de presença. Se as palavras que você ouviu até aqui ressoaram com a sua busca por força interior, demonstre isso clicando no gostei. Esse simples gesto sinaliza que este conteúdo tem valor e ajuda a levar essa filosofia a mais pessoas que precisam desse silêncio. Se você deseja trilhar este caminho de sabedoria diariamente, inscreva-se no canal e considere tornar-se um membro da nossa comunidade. Para aqueles que sentem que este canal já transformou sua visão de mundo e desejam apoiar diretamente a criação de roteiros como este, o botão Valeu é a ferramenta ideal para contribuir com qualquer valor. Para eu saber quem realmente chegou até aqui e possui a disciplina dos grandes mestres, escreva nos comentários a palavra muralha. A verdadeira liberdade surge no momento em que decidimos quais batalhas merecem nossa energia vital. O desinteresse não é apatia, mas uma gestão inteligente da alma. É escolher ignorar o que é trivial para preservar o que é sagrado. Quando você para de tentar corrigir cada percepção errada que os outros têm sobre sua vida, um espaço imenso de calma se abre em seu peito. Essa paz é o prêmio de quem entendeu que não precisa provar nada a ninguém. O silêncio, nesse contexto, torna-se sua declaração de independência, permitindo que você caminhe por terrenos hostis com a leveza de quem sabe que sua morada interior está protegida. A biologia nos empurra para o contra-ataque, mas a grandeza exige o freio. Quando algo nos atinge, a primeira vontade é devolver o golpe com a mesma intensidade ou superior, buscando uma justiça rápida que raramente traz alívio real. Dominar esse impulso é como segurar as rédeas de cavalos selvagens em plena corrida. Ao pausar antes de reagir, você retoma as chaves do seu destino, impedindo que o comportamento de um terceiro governe suas emoções. Essa pausa não é fraqueza. É a manifestação mais pura de controle, onde você escolhe a razão em vez de ser escravo do instinto momentâneo. Existem vitórias que não deixam cicatrizes visíveis, mas que definem quem realmente possui autoridade sobre a situação. Quando você se recusa a entrar em um conflito desnecessário, o adversário perde o alvo. É impossível lutar contra uma parede de fumaça ou contra alguém que não aceita o convite para a lama. Essa vitória estratégica acontece no campo mental. Enquanto o outro se desgasta em gritos e justificativas, você preserva sua integridade e energia. Ao final, quem permanece calmo detém o território,
pois a paz é o espólio mais valioso de qualquer embate humano. Há uma armadilha sutil na necessidade de sermos compreendidos por quem já decidiu nos odiar ou nos julgar. Gastar fôlego tentando justificar intenções ou corrigir mentiras, muitas vezes, validar a importância do agressor. A postura estoica ensina que a verdade não precisa de advogados barulhentos. Ela simplesmente é. Ao escolher o silêncio em vez da explicação, você comunica uma autossuficiência inabalável. Quem sabe quem é não precisa de plateia para confirmar sua retidão. E essa ausência de defesa é, ironicamente, a defesa mais sólida que alguém pode construir contra a calúnia. Enquanto o mundo ao redor opera em uma frequência de caos e opiniões incessantes, o sábio cultiva um santuário de lucidez. O ruído das redes sociais, das fofocas de corredor e das críticas infundadas tenta constantemente invadir nossa consciência, criando uma névoa que nos impede de enxergar o caminho. Filtrar essas distrações através do silêncio permite que a visão se torne nítida. Quando você para de dar voz aos pensamentos intrusivos e às provocações externas, a realidade se apresenta de forma crua e manejável. A clareza surge no instante em que você desliga o som do mundo para ouvir as instruções da própria consciência. Imagine que você está em uma sala repleta de pessoas ansiosas por atenção, onde o ar é pesado com palavras vazias e egos gritantes. No centro desse turbilhão, alguém permanece imóvel, com os lábios cerrados e os olhos atentos, exalando uma pressão invisível que obriga todos ao redor a baixarem o tom, provando que o volume da voz nunca será páreo para a densidade do silêncio. A natureza, em sua sabedoria silenciosa, nos moldou com 2 ouvidos e apenas uma boca, uma lição anatômica sobre a importância de absorver o mundo antes de tentar modificá-lo com sons. Quando você escolhe ouvir, você se torna um coletor de verdades, percebendo as hesitações na voz do interlocutor, as contradições em seus argumentos e as emoções que escapam pelas frestas das frases ensaiadas. O mestre da contenção compreende que a fala é, muitas vezes, uma tentativa desesperada de esconder a própria insegurança. Ao oferecer o seu silêncio, você cria um vácuo que o outro se sente obrigado a preencher, revelando mais do que pretendia. É nesse espaço de escuta ativa que o conhecimento real floresce, permitindo que você compreenda as engrenagens da situação, sem expor suas próprias ferramentas. Aquele que domina a arte de ouvir torna-se o verdadeiro dono da conversa, pois possui as informações que o falante, em sua pressa de ser ouvido, descartou pelo caminho. Palavras são moedas de ouro. Aquele que as gasta com qualquer coisa acaba na pobreza intelectual. A economia do discurso é um exercício de rigor interno, uma disciplina que separa o sábio do tolo. No estoicismo, a clareza é filha da brevidade. Falar apenas o necessário, no momento oportuno e para a pessoa certa, transforma sua comunicação em uma força cirúrgica. Quando você evita o desperdício verbal, cada sentença emitida carrega um peso gravitacional maior, forçando os ouvintes a buscarem o significado profundo em cada sílaba. A prolixidade é, frequentemente, um sinal de confusão mental. Já a contenção revela uma mente que já processou o caos e destilou apenas a essência. Ser breve não é ser rude, mas sim respeitar o tempo alheio e a integridade da própria razão, garantindo que sua voz seja um evento raro, por isso, extremamente valioso. Cada frase pronunciada em uma discussão inútil ou em uma fofoca passageira é uma gota de vida que vaza do seu reservatório interno. O mestre da contenção enxerga sua energia como um recurso sagrado, que não deve ser sacrificado no altar da trivialidade. Debates acalorados sobre opiniões alheias ou tentativas de convencer quem não quer aprender são formas de autoflagelo energético. Ao fechar os lábios diante do que é irrelevante, você conserva seu vigor para as batalhas que realmente importam, o aprimoramento do caráter e a execução de seus deveres. O silêncio funciona aqui como um isolante térmico, mantendo o calor da sua determinação protegido das correntes de ar frio do mundo externo. Quem gasta sua alma em ruído chega exausto ao momento da ação, enquanto o homem contido possui reservas inesgotáveis de foco para aplicar quando o destino exigir sua força total. Existe um tipo de respeito que não se exige, mas que se conquista através da postura imperturbável de quem tudo vê e pouco diz. O observador silencioso ocupa o espaço de forma diferente. Ele não precisa gesticular ou elevar o tom para ser notado. Sua autoridade emana da percepção de que ele não é escravo das reações imediatas. Enquanto os outros buscam desesperadamente por validação social através do barulho,
o mestre da contenção permanece como uma estátua de granito em meio a uma tempestade de areia. Essa observação constante confere a ele uma vantagem estratégica, pois ele enxerga os padrões que os outros ignoram e antecipa movimentos que os falantes nem sequer imaginaram. A autoridade de quem observa é a autoridade da lucidez, um poder silencioso que desarma os arrogantes e traz segurança aos perdidos, consolidando a imagem de alguém que governa a si mesmo antes de querer governar o ambiente. Imagine-se no olho de um furacão, onde detritos voam e o vento uiva com uma fúria capaz de arrancar árvores pelas raízes. Mas, ao dar um passo para dentro do seu próprio centro, você encontra um vazio absoluto de paz e clareza. Enquanto o mundo ao seu redor se despedaça em reações histéricas e gritos de desespero, a sua capacidade de permanecer imóvel torna-se a sua arma mais letal, transformando a desordem alheia em uma moldura para a sua inabalável temperança. O mundo é, por natureza, um lugar de fluxo incessante e turbulências imprevisíveis que tentam, a todo momento, agitar as águas da nossa consciência. No entanto, o praticante do estoicismo aprende que, embora não possa controlar o vento que sopra sobre a superfície, ele tem total domínio sobre a profundidade do seu próprio lago. Se o seu espírito for raso, qualquer pedra lançada causará ondas de choque que turvam a visão. Mas, se você cultivar uma profundidade abissal de caráter, até o maior dos rochedos afundará silenciosamente, deixando a superfície plácida em poucos instantes. Cultivar essa calma interna não significa ignorar a tempestade, mas sim reconhecer que a chuva cai sobre o justo e o injusto igualmente, e que o seu único dever é manter a chama da razão acesa, protegida pelas paredes sólidas da sua indiferença ao que é externo e incontrolável. Quando a pressão aumenta e as demandas da vida parecem esmagar as costelas, a tendência humana é a fragmentação, perdendo-se em preocupações sobre o futuro ou lamentações sobre o passado. Manter o centro exige uma ancoragem feroz no momento presente, onde o único problema real é aquele que você pode resolver agora. Essa centralidade é como o eixo de uma roda de carroça. Enquanto os raios e a borda giram em alta velocidade, tocando o barro e o cascalho, o centro permanece estável, permitindo que todo o mecanismo avance. Sob pressão, o seu silêncio se torna o seu ponto de apoio. É nele que você recalibra sua bússola moral e decide que nenhuma circunstância, por mais severa que seja, tem o direito de sequestrar a sua dignidade ou seu julgamento claro. Você se torna a rocha contra a qual as ondas batem e se quebram, exausto de sua própria violência inútil. Em meio ao caos, a maioria das pessoas sente uma necessidade urgente de agir, muitas vezes piorando a situação com movimentos impensados e palavras reativas. O sábio, porém, utiliza o silêncio como um laboratório de análise, um espaço sagrado onde ele decompõe o problema em partes digeríveis. Ao calar o ruído externo e a tagarelice interna, você ganha a capacidade de enxergar as linhas invisíveis que conectam causa e efeito. O silêncio permite que você observe os atores do drama sem se tornar um deles, identificando onde está a verdadeira ameaça e onde está apenas o teatro do ego alheio. É nesse estado de observação pura que as soluções mais elegantes se revelam, não como frutos do esforço ansioso, mas como consequências naturais de uma mente que se permitiu o luxo de parar e entender a geometria do conflito antes de dar o primeiro passo. A nossa liberdade reside inteiramente no espaço estreito que existe entre o que acontece conosco e a maneira como decidimos responder. Para o homem comum, esse espaço é inexistente. Ele é como um fantoche cujos fios são puxados pelas circunstâncias. Já para quem busca a calmaria estoica, esse intervalo é expandido através da vigilância constante. Quando alguém o insulta ou uma tragédia acontece, existe um milésimo de segundo onde você pode escolher a raiva ou a aceitação, o grito ou o silêncio. Alargar essa distância é o trabalho de uma vida. No momento em que você respira antes de falar, ou observa sua própria raiva como se fosse um fenômeno meteorológico passageiro, você prova que o caos externo não tem jurisdição sobre a sua alma. Essa distância é o seu refúgio, o lugar onde você decide que, não importa o quão alto o mundo grite, você responderá apenas com a autoridade de quem é senhor de si mesmo. Você já se sentiu estranhamente completo ao fechar a porta do mundo e se encontrar sozinho com seus pensamentos, enquanto todos ao redor parecem fugir desesperadamente do próprio silêncio. Há uma força quase assustadora naquele que não precisa de distrações, aplausos ou companhia constante para se sentir vivo,
transformando o que muitos chamam de solidão em um laboratório de poder onde o caráter é forjado longe dos olhos curiosos da multidão. A maioria das pessoas vive em uma fuga perpétua de si mesma, preenchendo cada segundo de vazio com ruídos, telas e conversas banais, como se o encontro com os próprios pensamentos fosse um abismo insuportável. O sábio, entretanto, transforma esse abismo em solo firme. Encontrar conforto na própria companhia é o teste final da autonomia espiritual. É saber que, se o mundo inteiro desaparecesse amanhã, você ainda teria um amigo leal na sua consciência. Esse conforto não nasce de uma arrogância que despreza os outros, mas de uma autossuficiência que entende que a felicidade que depende de fatores externos é, na verdade, uma forma de escravidão. Quando você aprende a habitar sua própria mente com prazer, você se torna invulnerável, pois ninguém pode tirar de você a paz que você mesmo construiu no isolamento da sua alma. Existe um abismo semântico e existencial entre estar isolado e praticar a solitude. O isolamento é uma punição, um estado de carência onde o indivíduo se sente desconectado e enfraquecido pela ausência do outro. Já a solitude é uma escolha deliberada de presença. É o ato de se retirar para se encontrar. O estoicismo nos ensina que podemos praticar a solitude, mesmo no meio de uma feira lotada, bastando para isso recolher os sentidos para dentro da cidadela interior. Enquanto o isolado sofre pela falta, o praticante da solitude celebra a abundância de sua vida mental. É nesse estado que deixamos de ser reativos ao que acontece ao redor e passamos a ser ativos na criação do nosso destino, usando o tempo a sós não para lamentar a falta de companhia, mas para organizar as prioridades que o barulho social costuma bagunçar. O pensamento profundo exige espaço, e o silêncio da solitude fornece o oxigênio necessário para que as grandes ideias não sejam sufocadas pela mediocridade do consenso. É no vazio de estímulos externos que as reflexões mais honestas florescem, permitindo que você questione seus medos, desmonte seus preconceitos e visualize seus objetivos com uma nitidez impossível de alcançar no meio do caos. Sem a pressão para concordar com o grupo ou para desempenhar um papel social, a sua verdade interior emerge sem filtros. Essas reflexões não são meras divagações abstratas. Elas são as sementes da ação virtuosa. Ao confrontar o seu eu mais cru, você descobre quais desejos são realmente seus e quais foram plantados pela sociedade, limpando o jardim da alma para que apenas o que é essencial e verdadeiro possa crescer com força. Aquele que pratica a solidão produtiva nunca está verdadeiramente só, pois mantém um diálogo constante e rigoroso com a própria razão. Esse diálogo funciona como uma bússola moral, que não oscila conforme as conveniências do momento. Enquanto a multidão busca orientação em tendências passageiras ou em líderes barulhentos, você aprende a consultar o tribunal da sua própria consciência. Perguntar a si mesmo: isso está de acordo com a natureza? Ou eu teria vergonha desse ato se ninguém estivesse olhando? Transforma a solidão em um treinamento de elite para o caráter. Esse guia interno é o que permite ao homem caminhar com passos firmes em tempos de incerteza, pois ele não busca no exterior a confirmação de que está no caminho certo. Ele já validou sua rota no silêncio produtivo de suas próprias vigílias. Você já sentiu o impacto de um silêncio que corta o ar como uma lâmina, sendo muito mais devastador do que qualquer grito de fúria. Há uma forma superior de comunicação que não utiliza cordas vocais, mas sim a ausência deliberada de resposta, criando uma barreira invisível onde as intenções alheias se chocam e se perdem, deixando claro que você é o único senhor do seu próprio domínio. Muitas vezes, a tentativa de explicar uma verdade profunda acaba por diminuí-la, transformando algo sagrado em uma discussão comum. O mestre da contenção entende que as maiores realidades da vida e do caráter são evidentes por si mesma, se não necessitam da muleta das palavras para se sustentarem. Quando você vive com integridade, sua postura, o modo como você caminha e a firmeza do seu olhar comunicam a sua ética de forma muito mais eficaz do que qualquer discurso inflamado. O não dito carrega uma dignidade que o barulho ignora. Ele é a prova de que a verdade é robusta o suficiente para não precisar de advogados. Ao permitir que a realidade fale por si, você evita o desgaste de tentar convencer aqueles que não têm ouvidos para a razão, preservando a pureza das suas convicções no silêncio da sua própria conduta. Existe uma diferença fundamental entre apenas ocupar um espaço e realmente marcar uma presença. A comunicação não verbal é o idioma mais antigo e honesto da humanidade. Quando você entra em um ambiente e mantém a calma, enquanto outros se desesperam,
sua presença se torna uma âncora para os perdidos. Esse magnetismo não vem da necessidade de ser notado, mas da solidez de quem não busca nada fora de si mesmo. O seu silêncio, nesse caso, não é um vazio, mas uma densidade de ser. As pessoas ao seu redor sentem a força da sua autossuficiência, sem que uma única frase seja trocada. Elas compreendem onde residem os limites e onde começa a sua autoridade. É uma conversa de almas, onde a estabilidade do seu caráter fala mais alto do que qualquer argumento verbal que você pudesse formular. O mundo está saturado de promessas vazias e retóricas brilhantes que escondem interiores ocos. No estoicismo, a única linguagem que realmente importa é a da ação. Quando você escolhe não falar sobre seus planos, suas virtudes ou suas conquistas, você permite que os resultados falem por você com uma autoridade que ninguém pode contestar. As palavras podem ser distorcidas, mal interpretadas ou ignoradas, mas um fato consumado é uma força da natureza. Deixar que as ações gritem significa que você não sente a necessidade de buscar crédito imediato ou aplauso efêmero. Você trabalha no silêncio, constrói na sombra. Quando o fruto do seu esforço finalmente se manifesta, ele possui uma eloquência tão poderosa que qualquer comentário adicional se torna redundante e desnecessário. A exposição constante e a fala incessante retiram o véu de mistério que protege a autoridade de um indivíduo. Aquele que revela tudo o que pensa, sente e planeja, torna-se previsível, consequentemente, fácil de ser manipulado ou ignorado. Ao cultivar o poder do não dito, você mantém uma reserva estratégica que comanda respeito natural. As pessoas tendem a ponderar mais antes de cruzar o caminho de alguém cujas profundezas não conseguem medir. Esse mistério não é uma máscara de falsidade, mas uma fronteira de privacidade e poder. No vácuo do que você não diz, os outros projetam suas próprias reflexões. Muitas vezes, encontram uma seriedade que os força a agir com mais cautela e reverência. O silêncio é a moldura que valoriza a obra de arte que é a sua vida. Você já parou para observar a agonia de quem vive como um escravo dos olhares alheios, moldando cada gesto apenas para colher um aceno de aprovação que desaparece no instante seguinte? Existe uma liberdade quase selvagem em se tornar invisível para a opinião da massa, descobrindo que, ao abrir mão do desejo de ser admirado por estranhos, você finalmente conquista a única validação que possui raízes profundas: a sua própria. Buscar o aplauso da multidão é como tentar construir uma casa sobre a areia movediça. Por mais esforço que você dedique à estrutura, o solo sob seus pés mudará conforme o vento das tendências. A aprovação social é uma moeda desvalorizada, emitida por pessoas que, na maioria das vezes, nem sequer conhecem a si mesmas, quanto mais a complexidade do seu caráter. Quando você condiciona seu bem-estar ao elogio alheio, você entrega as rédeas da sua paz interior a juízes caprichosos e instáveis. O sábio compreende que o julgamento do público é um ruído de fundo, um fenômeno meteorológico que não deve afetar a temperatura da sua alma. Ao aceitar que a maioria das opiniões é superficial e passageira, você se despoja de um fardo desnecessário, permitindo que suas energias sejam gastas naquilo que é perene, e não no que expira ao final do dia. A verdadeira grandeza não precisa de holofotes. Ela brilha na obscuridade com uma luz própria que não depende de reflexos externos. Construir uma reputação invisível significa focar na qualidade do que você é quando ninguém está olhando, priorizando a coerência interna sobre a imagem pública. Enquanto o mundo se preocupa com o parecer, o foco do estoico é o ser. Essa postura cria uma solidez que o tempo não corrói, pois sua base está afincada em atos de justiça, coragem e temperança que não buscam registro em redes sociais ou conversas de salão. No silêncio da sua conduta, você ergue um monumento ao caráter que, embora possa não ser notado pelos distraídos, é sentido por todos aqueles que valorizam a substância acima da sombra. É a honra que não precisa de testemunhas para se sentir realizada. Uma joia não perde sua beleza se for jogada na lama. Assim como o metal comum não se torna ouro apenas porque alguém o poliu com palavras elogiosas. Há uma distinção vital entre o que você realmente vale e o que os outros percebem que você vale. O valor percebido é uma ilusão de ótica, uma flutuação de mercado que depende de preconceitos, humores e ignorância. Já o valor intrínseco é inalienável e reside na sua capacidade de agir conforme a razão e a virtude. Ao desapegar da percepção alheia, você se torna imune tanto ao insulto quanto ao lisonjeio,
pois entende que nenhum dos dois tem o poder de alterar a realidade do seu ser. Ser dono de si mesmo é reconhecer que a sua régua de medir o sucesso deve ser interna, calibrada pela ética e não pela inveja ou admiração dos outros. Gastar fôlego e tempo tentando corrigir a imagem que os outros fazem de você é um dos maiores desperdícios de vida que alguém pode cometer. O desejo de ser compreendido ou de limpar o nome diante de mentiras, muitas vezes, uma armadilha do ego que não suporta a ideia de não ser amado. O silêncio diante da incompreensão é a marca definitiva da autonomia. Se alguém escolhe ver você através de um filtro de preconceito, essa é uma limitação da visão deles, não uma falha na sua existência. Ao desistir de convencer o mundo sobre suas intenções, você ganha uma leveza absoluta. O sábio deixa que cada um pense o que quiser, pois sua consciência é um tribunal soberano onde ele já foi absolvido. Essa liberdade de não precisar de advogados externos é o que permite caminhar com passos firmes, mesmo sob o fogo cruzado de línguas ociosas. Você já se viu em uma situação em que todos ao seu redor estavam cegos pela raiva ou pelo pânico, enquanto você conseguia enxergar as engrenagens ocultas que moviam cada ação? Existe uma vantagem estratégica quase injusta naqueles que treinam a visão para enxergar além das aparências, transformando o olhar em um filtro rigoroso que separa o que é apenas barulho emocional da verdade nua e crua dos fatos. O mundo que vemos raramente é o mundo como ele realmente é. Na maioria das vezes, enxergamos apenas as nossas próprias interpretações e medos projetados sobre os eventos. A disciplina do olhar atento começa com a remoção dessas camadas de julgamento subjetivo. Se uma porta se fecha na sua cara, a realidade é apenas uma porta que se moveu. O insulto ou a rejeição são histórias que sua mente cria. O sábio treina a visão para ser como uma lente fotográfica, registrando a luz e a sombra sem adicionar adjetivos desnecessários. Ao despir a realidade de suas vestes dramáticas, você percebe que a maioria dos problemas que nos tiram o sono são construções mentais que perdem a força assim que são confrontadas com a frieza dos fatos objetivos. Ver com clareza é o primeiro passo para agir com precisão. Nossas emoções funcionam como lentes coloridas que distorcem a forma e o tamanho dos obstáculos diante de nós. Quando estamos irados, um pequeno contratempo parece uma montanha intransponível. Quando estamos ansiosos, uma sombra se torna um monstro. A disciplina do olhar exige que você identifique essas distorções no momento em que elas surgem, aprendendo a olhar para sua própria emoção como se fosse um objeto externo. Em vez de dizer "eu estou furioso", o observador atento diz "há um sentimento de fúria tentando nublar minha visão agora". Essa dissociação permite que você limpe a lente da percepção, garantindo que suas decisões sejam baseadas na lógica e não nos espasmos de um sistema nervoso sobrecarregado. Quem controla o que vê, controla como se sente e, consequentemente, como se posiciona diante da vida. Um olhar atento percebe o que a pressa ignora: o ritmo natural das coisas. Existe uma geometria no tempo, onde cada evento possui uma janela de oportunidade que se abre e se fecha silenciosamente. Aquele que não domina a disciplina do olhar costuma agir cedo demais por ansiedade ou tarde demais por medo. Mas o sábio utiliza sua observação constante para identificar o kairos, o momento oportuno. O silêncio durante a observação não é inatividade, mas sim uma tensão preparada, como a de um arqueiro que aguarda o vento acalmar antes de soltar a corda. Ao monitorar o ambiente com paciência, você percebe as falhas na guarda do oponente, as mudanças sutis no mercado ou o instante em que uma palavra terá o máximo de impacto com o mínimo de esforço. Em ambientes carregados de falsidade, segundas intenções e manipulação, a visão treinada torna-se seu escudo mais confiável. Enquanto os outros se distraem com as cortinas de fumaça das palavras bonitas ou das ameaças vazias, o olhar atento foca nos padrões de comportamento e nas inconsistências sutis. O discernimento é a capacidade de ler o que está escrito nas entrelinhas da realidade. Ao observar como as pessoas tratam aqueles que não podem lhes oferecer nada, ou como reagem sob uma pressão mínima, você mapeia o terreno moral ao seu redor sem precisar fazer uma única pergunta. Esse mapeamento silencioso permite que você navegue por águas perigosas com a segurança de quem possui o radar ligado, antecipando traições e evitando armadilhas que capturam aqueles que confiam apenas no que lhes é dito, e não no que é demonstrado. Você já se perguntou por que algumas pessoas permanecem inabaláveis enquanto o mundo desmorona ao seu redor, como se possuíssem um refúgio secreto, onde o caos não consegue penetrar?
Existe uma arquitetura invisível na mente de quem pratica o silêncio, uma fortaleza construída pedra por pedra, onde cada ataque externo serve apenas para testar a solidez de muros que nenhuma tempestade emocional é capaz de derrubar. A cidadela interior não é um lugar físico, mas um estado de espírito fortificado pela disciplina da vontade. No estoicismo, entendemos que o mundo externo pode confiscar nossos bens, ferir nosso corpo ou limitar nossa liberdade de movimento. Mas ele nunca pode invadir o solo sagrado do nosso julgamento, a menos que nós mesmos abramos os portões. O autocontrole funciona como a argamassa que une as pedras dessa fortaleza. Cada vez que você sente o impulso de reclamar, de se vingar ou de se entregar ao desespero e escolhe o silêncio e a razão, você está reforçando essas muralhas. O controle sobre as próprias reações cria uma barreira intransponível que separa o que acontece lá fora do que você sente aqui dentro. Quando as paredes do autocontrole são altas o suficiente, as provocações do mundo perdem o alcance, tornando-se ecos distantes que não conseguem mais perturbar a sua paz de espírito. Vivemos em uma era de invasão constante, onde opiniões alheias, notícias alarmistas e demandas triviais tentam saquear nossa tranquilidade a cada minuto. Proteger a cidadela interior exige uma vigilância rigorosa sobre quem e o que permitimos entrar em nosso campo de consciência. O sábio atua como um sentinela atento no topo da torre, filtrando cada estímulo que chega. Se uma informação não é útil para a virtude ou se um comentário não passa pelo teste da verdade e da bondade, ele deve ser barrado no portão. Proteger sua paz não é um ato de isolamento covarde, mas de preservação estratégica. Ao negar entrada a invasores emocionais, como a inveja, a raiva de terceiros ou a ansiedade por coisas que não dependem de você, você garante que o ambiente interno permaneça limpo e funcional, pronto para ser usado quando uma ação real e necessária for exigida pelo destino. O silêncio não é apenas a ausência de som. Dentro da cidadela interior, ele é o material de construção da resiliência. Uma mente que fala demais e reage a tudo é uma mente cheia de frestas por onde a dor e a frustração podem vazar. Por outro lado, o silêncio cultiva uma densidade interna que absorve impactos sem se fragmentar. Quando você para de dar voz aos seus sofrimentos imaginários, eles perdem o oxigênio e morrem. A resiliência nasce da percepção de que você é o mestre da sua fortaleza e que nenhuma circunstância externa tem o poder de corromper o seu caráter, a menos que você mude sua opinião sobre ela. No centro desse silêncio, você descobre uma força que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma decisão inabalável de permanecer fiel aos seus princípios, não importa o quão forte o inimigo bata a porta. A calúnia e a fofoca são como flechas incendiárias lançadas contra a sua honra, mas elas só conseguem queimar se encontrarem material inflamável dentro de você. O abrigo da cidadela interior é construído com materiais ignífugos, a consciência limpa e a indiferença ao julgamento alheio. Se alguém fala mal de você, o sábio se abriga na certeza de que as palavras do outro dizem mais sobre quem as profere do que sobre quem as recebe. Dentro da fortaleza, você não gasta energia tentando apagar o fogo que os outros iniciaram. Você simplesmente se retira para o centro de sua própria retidão. Esse abrigo é a prova final de autonomia, onde você percebe que a única pessoa que pode realmente ferir sua reputação aos olhos da razão é você mesmo, através de atos desonestos. Enquanto você permanecer justo dentro de seus muros, a maledicência externa será apenas fumaça que o vento da verdade eventualmente levará embora. Você já notou como a necessidade desesperada de estar certo ou de ser o centro das atenções costuma ser o primeiro passo para a própria ruína? Existe um poder silencioso e quase magnético naquele que consegue domar o animal selvagem da vaidade, percebendo que, ao manter o ego sob rédea curta, ele não está diminuindo sua importância, mas sim construindo uma autoridade que não precisa de gritos para ser reconhecida. A fome insaciável de vencer todas as discussões e de ter a última palavra é uma das prisões mais sutis da alma humana. Quando o ego assume comando, a verdade deixa de ser o objetivo, e a vitória pessoal torna-se uma obsessão doentia. O sábio compreende que estar certo aos olhos dos outros é irrelevante se, para isso, ele precisar sacrificar sua tranquilidade ou sua integridade. Ao abrir mão da necessidade de convencer o interlocutor, você se liberta de um peso imenso. O silêncio diante de uma opinião contrária não é uma admissão de erro, mas um sinal de que sua autoconfiança é tão sólida que não depende da validação ou da concordância alheia.
É preferível manter a paz interior do que ganhar uma batalha de palavras que só serve para inflar um orgulho momentâneo e vazio. A vaidade é barulhenta. Ela precisa de palcos, aplausos e constantes confirmações externas para sustentar sua existência frágil. Já a humildade opera no silêncio das ações consistentes e do caráter provado pelo tempo. No estoicismo, a humildade não é sinônimo de fraqueza ou de autodepreciação, mas de uma percepção realista da própria posição no cosmos. O homem que mantém seu ego sob controle não sente necessidade de anunciar suas virtudes aos quatro ventos, pois sabe que o ouro não precisa gritar para provar seu valor. Enquanto a vaidade ruidosa afasta as pessoas e cria resistências desnecessárias, a humildade silenciosa atrai o respeito genuíno. Ao agir com discrição, você permite que seus resultados falem por si, criando um impacto muito mais profundo e duradouro do que qualquer discurso autopromocional jamais conseguiria. O ego detesta a ideia de limitação e tenta constantemente nos convencer de que somos onipotentes ou que o mundo nos deve algo especial. Manter o ego sob rédea curta envolve o reconhecimento honesto do que está fora do nosso controle e das nossas próprias falhas humanas. Em vez de esconder fraqueza sob uma máscara de arrogância, o sábio as observa com clareza e trabalha nelas em silêncio. Aceitar que não sabemos tudo e que somos suscetíveis ao erro é a base para o crescimento real. Essa aceitação não vem acompanhada de lamentação ou de baixa autoestima, mas de uma objetividade tranquila. Ao parar de lutar contra a realidade de suas limitações, você economiza uma energia preciosa que pode ser canalizada para o aprimoramento do que realmente pode ser mudado. Sua vontade e sua resposta aos eventos da vida. O orgulho é, muitas vezes, o veneno que nos impede de aprender com os outros e de pedir desculpas quando falhamos. É a barreira que nos mantém isolados em nossas próprias certezas equivocadas. Matar o orgulho desnecessário é um ato de libertação que permite uma conexão mais autêntica com a realidade e com as pessoas ao redor. Quando você deixa de se sentir ofendido por bobagem, ou para de levar cada crítica para o lado pessoal, você se torna invulnerável. O silêncio de quem matou o orgulho é um silêncio de paz, não de ressentimento. É a postura de quem entende que o universo não gira em torno de seus desejos e que a verdadeira dignidade reside na capacidade de agir com justiça e razão, independentemente de como o ego se sente ferido. Ao enterrar o orgulho, você faz nascer um homem muito mais forte e centrado. Chegamos ao fim desta jornada pelo poder do silêncio, mas o verdadeiro trabalho começa agora, no momento em que você desliga esta tela e enfrenta o ruído do mundo real. Se você sente que sua mente está mais clara e seu espírito mais fortalecido após essas reflexões, não deixe que esse sentimento se perca. Deixe o seu gostei e inscreva-se para não perder os próximos passos deste caminho. Sua jornada não precisa ser solitária. Ao se tornar um membro do canal, você garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nossa base de buscadores da virtude. E, se este vídeo trouxe a paz ou a resposta que você tanto procurava hoje, considere retribuir através do Valeu. Sua ajuda financeira direta é o que permite mantermos a qualidade e a profundidade de cada palavra dita aqui. Antes de partir, prove que você absorveu a essência deste ensinamento e que não será mais escravo das reações imediatas. Deixe registrado nos comentários a palavra invencível. O mundo pode gritar, mas a última palavra será sempre do seu silêncio. Até o próximo vídeo.